Olá, meus amores do Quinto ano M2, estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje, Geografia. Serão as páginas de correção 300 até 303 e lançamento 305 até 311, tá bom? Pega o livro, peguem os livros, página 300, vamos lá. Compare as duas imagens. Tem aquelas duas imagens de satélites e você teria que fazer uma comparação. Quais características do traçado das ruas de Belo Horizonte podem ser notadas do ponto de vista vertical? A gente olha aí, o traçado das ruas de Belo Horizonte, ela é bem certinha, né? Aparece bem as ruas, o traçado das ruas, né? E a vista aí é uma vista aérea, uma vista de cima, né? As ruas, a cidade está bem planejada, né? A gente olha assim, está bem planejada. Ao lado, quais características do traçado das ruas do Rio de Janeiro podem ser notadas do ponto de vista vertical? Vamos olhar aí, o Rio de Janeiro, essa imagem de cima, desculpa, essa imagem de cima, essa imagem foi feita de cima, aérea. O traçado das ruas está bem marcante, está bem organizado, está bem traçado, dá para a gente ver legal? Mais ou menos, né? A gente está vendo aí que o crescimento aí foi espontâneo. A organização não foi planejada, né? Página 301, número 2. Além do Rio de Janeiro, qual foi a outra capital do Brasil colônia? Salvador. E hoje em dia, qual é a capital do país? Qual é? Brasília, muito bem. 302. 302 é pessoal, irei ver no retorno. 303, letra A. Quais permanências e mudanças você consegue observar entre a primeira foto e a segunda foto? Permanência, né, que tem aí, são as árvores estão ali, os carros estão ali. Mudança, a gente vê a construção dos prédios, né, que os prédios da segunda gravura são mais modernos. E os carros também são mais modernos. B, por que você acha que essas mudanças ocorreram? Por que você acha que essas mudanças ocorreram? Ocorreram por causa do crescimento, né, da população. Essas mudanças trazem vantagens e desvantagens para a população que vive nas cidades. Quais são elas? As vantagens: permite maior circulação, maior espaço para viver. Desvantagem é o impacto ambiental que é causado, né? Agora nós vamos no lançamento, tá? 305, começa o crescimento de Salvador. Aí vem um texto. No fim do século XVI, Salvador contava com 8.000 habitantes. Sua função portuária crescia ao lado das funções primitivas, administrativa e militar. Essa função portuária adquiria importância à proporção que a cultura da cana se estendia, mas não somente por essa razão. Salvador exportava açúcar, mas por outro lado era um porto de escravos. Isso não era legal, né? Isso não é legal. Que se mandavam buscar na África para trabalhar na agricultura, né? A escravidão, isso não é legal. Em meados do século XVII, a população urbana de Salvador era de mais ou menos 10.000 habitantes. No fim desse século, era já de 20.000. No fim do século XVIII, contava-se 40.000. Assim, a população urbana dobrava de 50 em 50 anos. Aí tem 3 questões que você vai fazer, tá? Ok? E vem embaixo, vou passar a marcar texto aí. O crescimento de Salvador ocorreu pelo fato de ter sido capital da colônia e pelas atividades econômicas desenvolvidas a partir do cultivo da cana-de-açúcar e da criação de gado. No fim do século XVII, começaram a surgir vilas e povoados nas regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, devido à descoberta de quê? A descoberta do ouro nessas áreas. Elas se tornaram áreas de atração de pessoas que começaram a ocupar esse território em busca do ouro, né? Então tem uma fotografia aí de Vila Rica. 306. Com a intensa exploração do ouro no interior do Brasil, em 1763, a capital do país foi transferida para o Rio de Janeiro, de onde o ouro era enviado para Portugal.
O nosso ouro era enviado para Portugal. Vocês vão passando marca-texto. A cidade mais próxima das regiões das Minas do que Salvador. Já o cultivo do café durante os séculos 19 e 20 fez com que as atuais regiões Sudeste e Sul se desenvolvessem, formando novas e grandes cidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Durante o século XX, houve um período de grande desenvolvimento da região norte, graças a uma atividade econômica muito importante, a extração do látex, né? Que aí começou a desenvolver muito mais essa matéria-prima, que é da borracha, que é retirada da seringueira, árvore muito comum nessa região do Brasil. Também nesse período a população brasileira aumentou. Olha como é que a população vem aumentando, levando as cidades a crescer e passar por grandes e intensos processos de urbanização. Então tem um pouco de história em geografia, né? Página 307. Algumas cidades, como São Paulo, se tornaram referência em termos de crescimento. Nessa cidade foram desenvolvidas atividades econômicas importantes, como a industrialização, que permitiu um rápido crescimento da população. Isso incentivou as pessoas a virem cada vez mais para as cidades. Então a urbanização teve que ser feita, o crescimento também. E isso incentivou com o tempo a urbanização e o crescimento das cidades próximas, que passaram a ter intensa relação com a cidade de São Paulo. Hoje, a região metropolitana, que é a região central, é a área central de uma cidade. É composta por 39 municípios e é a principal aglomeração urbana da América do Sul. O glossário ele vem falando o que é região metropolitana. É a área que envolve uma cidade central, metrópole. Pode passar no marca-texto. Temos aí o êxodo rural do Brasil, vem um gráfico mostrando isso, 1950 a 2010. Vocês vão fazer as 3 questões. Página 308. Até meados da década de 1960, a maioria da população brasileira era rural. A partir da década de 1970, as pessoas passaram a sair da área rural e vir para a área urbana. Com a industrialização, a busca por uma vida melhor e por mais oportunidades de trabalho levou as pessoas a saírem do interior, da área rural e vir procurar uma vida melhor nas cidades. A chegada de máquinas no campo substituiu a mão de obra do trabalhador rural, quer dizer, deixando o desempregado, aí mesmo foi que ele foi buscar melhores condições de vida. Esse deslocamento, que ficou conhecido como êxodo rural, proporcionou o crescimento das cidades e várias delas passaram por intensos processos de urbanização. Podem passar marca-texto também. Transformação das cidades, das paisagens das cidades. Você acha que a paisagem das cidades sempre foi a mesma? Será que sempre foi a mesma? Conforme vão crescendo, as cidades têm que ir mudando. Né? Nós vimos que de 10 mil passou para 20 mil pessoas, para 40 mil pessoas, e as cidades têm que ir se adequando ao crescimento populacional. Casas são derrubadas e substituídas por edifícios, ruas são alargadas, rios diminuem ou até mesmo desaparecem e áreas são aterradas para que a população possa ocupar cada vez mais espaço. Esse é o processo de urbanização que ocorre com o aumento da população e da mancha urbana. O que é mancha urbana? É toda a área ocupada de um município onde ocorrem atividades urbanas. Observe 2 fotografias. A primeira, Arcos da Lapa, em 1896, no Rio de Janeiro. A segunda, Enseada de Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, em 1889. Vocês vão ler, tem um super desafio e vocês vão fazer. 310, processo de urbanização do Brasil. Temos aí um mapa de 1970 e um mapa de 2010. Vocês vão compará-los e vão fazer as questões 1, 2 e 3, ok? 311, que é a nossa última. A urbanização trouxe muitos problemas e desafios para as cidades. Muitas vezes o meio ambiente e os cidadãos são prejudicados com isso. Os problemas começam a aparecer, né, na urbanização, ainda mais se a cidade não for planejada. Os problemas urbanos surgem com um crescimento desordenado, ou seja, sem planejamento.
Você já reparou que no ambiente urbano há poucas áreas com vegetação? A maior parte das ruas está asfaltada. Muitos rios também foram cobertos e passam por baixo das cidades. Com isso, a água da chuva não tem como ser absorvida pelo solo, por causa do asfalto, e nem como escoar para os rios, porque estão cobertos. E assim acontecem as enchentes. E a população também ajuda, que joga o lixo nas ruas, entopem jogam os lixos nos valões, ajuda mais ainda nesse crescimento que a gente está vendo que não é ordenado, que não é planejado. Os deslizamentos de terra também ocorrem em áreas inclinadas devido à chuva, pois com a ocupação das encostas dos morros é retirada da cobertura vegetal natural. Muitas vezes o solo movimenta-se ao soterramento de construções. O crescimento desordenado das cidades também trouxe desafios para a população. Um deles é a falta de mobilidade urbana, quer dizer, o deslocamento rápido para os lugares, o trânsito, mobilidade urbana é isso. É você se deslocar de um local para o outro e ser rápido esse deslocamento. Mas conforme as cidades vão crescendo desordenadamente, isso já não se torna tão rápido. Aí acontecem esses engarrafamentos todos. Deslocar-se de um lugar para o outro em cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro torna-se uma dificuldade para as pessoas que vivem nessas cidades, pois o crescente número de veículos causa engarrafamentos, principalmente nas regiões que se concentra a maior parte dos serviços e emprego. E além disso, os engarrafamentos ainda aumentam a poluição do ar, né? Devido à liberação concentrada de poluentes pelos escapamentos dos veículos. Nós estamos vendo aí, essa página tem muito texto, vocês vão passar a marcar texto no que vocês acharem mais importante. E aqui, para finalizar, que nós chegamos na 311, a gente já fez para vocês aqui uma sistematização, só para relembrar. Salvador, exportador de açúcar e porto de escravos. Transformações das paisagens das cidades. Conforme crescem, as cidades vão mudando, que é a mancha urbana. Aqui nós temos desafio das grandes cidades, é o crescimento desordenado, tem a pouca vegetação, enchente, falta de mobilidade urbana e êxodo rural no Brasil, migração do campo para as regiões com melhores condições de sustentabilidade. Fechando o tema de hoje com a sistematização, ok? Então, vocês vão ver o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Assistam, façam os exercícios com atenção, com cuidado e até a nossa próxima aula, tá? Beijos!